Pensando nessa palavra, nessa personagem, e entendi pelo Espírito que é o que o Senhor quer que a gente compartilhe hoje. Hebreus capítulo 11, verso 31. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga assim, eu sou muito devagar. Não, a gente vai esperar, fica tranquilo. É importante todos terem aí o texto aberto. Amém? Amém. Hebreus 11, rapidinho depois de Hebreus 10 aí, tá, gente? Ok? Hebreus 11 diz, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ok? Senhor, essa é a tua palavra e nós sabemos que por si só a tua palavra é tremendamente poderosa. Ó Senhor, queremos te louvar por tudo aquilo que já temos recebido do Senhor aqui esta noite. Nós declaramos, Senhor, a tua presença, o teu governo, ó Senhor, sobre nós. Não permita, Senhor, que nós venhamos a nos distrair, mas que possamos estar atentos. A boa semente da tua palavra que estará sendo semeada, Senhor, ó Pai, neste momento, para que ela possa encontrar guarida, Senhor, em nossos corações. Nós oramos, ó Senhor, e declaramos a nossa total dependência do Senhor, Pai. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nós te louvamos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém? Eu estava ontem assistindo o noticiário e, aliás, essa semana foi uma semana que eu, como eu disse, aproveitei feriado no Brasil, feriado aqui, e foi a semana escolhida para que eu ficasse acamado, enfermo, né? E aí assistimos TV, enfim. E ontem estava ali meio no recuperandinho, e depois mesmo na quinta-feira, que estivemos juntos aqui, mas é uma virose diferente essa, não sei se ela pega mais gente depois dos 50 anos, assim, está dando um coro em mim, Zenilda, legal. E eu estava olhando assim o noticiário e eu vi que estava havendo, né, acho que continua ainda, um levante lá na França com relação ao aumento do diesel, e acho que aumentaram alguns centes lá, e o pessoal parou o país, porque o óleo diesel na França é o principal combustível lá. E me chamou a atenção, de repente, o repórter estava filmando assim, aí passou, né, que o protesto era em todo o país, mas estava efetivamente mostrando o que estava acontecendo em Paris. E tem uma rua muito famosa lá, chamada Champs-Élysées, né, Campos Elíseos, e que no começo dela tem o Arco do Triunfo. E 3 anos atrás, eu e Zenilda estávamos na Europa e demos uma passadinha para conhecer. E é interessante quando você vê lugares que você já passou, né? Está sendo assim o cenário de um quebra-quebra da polícia, enfim, com jatos de água, bomba de gás lacrimogêneo e tal. E aí eu olhei aqui, poxa, o Arco do Triunfo, né? Um Arco do Triunfo, um marco, né, que foi mandado construir por Napoleão Bonaparte. Não sei quantos chegaram a ouvir falar de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um grande general, talvez um dos caras mais famosos, né, da França, e ele mandou construir aquele arco, né, que na realidade é um portal, tem uns quase 50 metros de altura, para que ficasse registrado ali todas as conquistas dele, né? E tem mais de 300 guerras que estão registradas ali, que foram vencidas por ele e por outros generais. E eu comecei a olhar assim, poxa, monumento, né? Monumento na França. Aí, mas tem monumentos espalhados praticamente em todo o mundo. E cada monumento desse, ele acaba sempre lembrando, ou trazendo uma história, ou celebrando um fato
de uma conquista, né, de reis, de estadistas, enfim, de líderes que fizeram alguma coisa e acabou deixando ali um marco na história. Eu creio que no mundo todo, né, aqui mesmo nos Estados Unidos, eles são muito patriotas para isso, em cada lugar que nós vamos, as cidades históricas aqui, existem monumentos que remetem a alguma conquista, alguma coisa que aconteceu, enfim, para que seja lembrado, como se fosse um legado, trazendo a memória daquilo que ocorreu um tempo atrás. E aí eu comecei a pensar sobre isso, poxa, e a fé, né? Será que, porque existem tantas conquistas na guerra, tantas conquistas da ciência, tantas conquistas, mas existem conquistas da fé, ou não? Existem muitas coisas que são conquistadas através da fé. E aí, eu falei, peraí, mas não existe nenhum monumento, né? Assim, que a gente fala que esse é um monumento à fé. E eu lembrei que Hebreus, né, o escritor aos Hebreus, ele acabou no capítulo 11, ele acabou escrevendo todo um texto, todo um capítulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para explanar, para honrar, né, a galeria dos heróis da fé. Ok? Não é um arco do triunfo lá, mas é algo muito superior a isso. Porque conta histórias assim, tão tremendas, de pessoas simples como eu e você, que alcançaram vitórias por causa da fé em Jesus Cristo. Amém? E quando você começa a ler lá para essa galeria dos heróis da fé, e você, a partir do capítulo 11, o início ali, a gente vê de cara lá, a fé em Deus triunfando sobre a morte. A fé triunfou sobre a morte. Aí fala de Enoque. Enoque é um cara que amava tanto a Deus, que tinha uma paixão tão grande pelo Senhor, que desejava estar com Deus todo instante, Deus com ele, que chegou um momento, a palavra diz que Deus o tomou para si. A palavra diz que Deus pegou nesse relacionamento de intimidade com Enoque, e ele foi transladado, né? Ele desapareceu. O Senhor o tomou para si. Ok? Então a fé venceu e triunfou sobre a morte. Ele não provou a morte. Ele entrou no céu sem passar pela morte, porque Deus o tomou para si. E a gente continua lendo ali, e a gente vê que a fé também, ela triunfou sobre a enfermidade. Quando Abraão e Sara receberam a promessa de que teriam um filho das entranhas dele, do próprio sangue deles, não seria uma inseminação artificial, mas eles gerariam um filho já com a idade já tão avançada, de quase 100 anos. E diz a palavra que os corpos deles já estavam quase como mortos. Você imagina um casal de idosos, ok? Recebeu a promessa que iriam ser pais de fato e de verdade, que iriam ter filhos gerados por eles. Então nós entendemos que a fé deles, que a fé de Abraão também curou a enfermidade do corpo que estava, diz a palavra, que estava quase que já morto, né? Estava caminhando, né, para o destino de ser morto, de morrer, né, naturalmente, mas Deus faz uma promessa e a sua promessa foi cumprida. Amém? Tem mais, a fé também a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, a fé triunfando sobre a razão. A fé vencendo a razão, triunfando sobre a razão. Quando esse mesmo Abraão, que teve o seu filho, né, já na idade avançada, você imagine aquele filho tão esperado, ele nunca tinha tido a oportunidade de ter um filho gerado pelas suas entranhas, sangue do seu sangue, carne da sua carne. De repente nasce aquela criança e se torna o bibelô, o alvo de todo o seu amor. E um dia o Senhor pega e fala: olha, Abraão, eu queria que você me oferecesse o seu filho.
E ele não falou assim, mas por quê? O que aconteceu? Tal, o senhor mudou de ideia, o senhor está doido, o senhor tomou muito sol na cabeça. Não, ele não questionou. Ele simplesmente, ok, você quer, eu vou te oferecer. Porque Deus estava colocando Abraão à prova. E Abraão foi e subiu o monte. E quando ele levantou o cutelo ou o machado para imolar o seu filho, em obediência, brada a voz do anjo e fala assim, Abraão, não faça isso, porque eu sei que você teme ao Senhor. Eu sei que você teme ao Senhor. Então, a gente vê a fé, ela vencendo, ela triunfando sobre a própria razão. Ok? É algo maravilhoso, porque eu acredito a dificuldade que cada um de nós aqui teria. Eu sei que vocês amam seus filhos ou não? Alguém ama seus filhos aqui? Ama ou não? Você imagina que prova, né? Você ficar entre a fé, né, de crer sabendo que a palavra diz que Abraão sabia que ele era poderoso até para fazer o seu filho ressuscitar, se por acaso seu filho fosse morto ali. Mas ele não titubeou, ele não questionou. A fé venceu, triunfou sobre a razão. A gente vê também, nesse mesmo capítulo, que a fé triunfou, ela venceu o mundanismo. Quando Moisés, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés podia estar tranquilinho, foi criado ali na nata da sociedade, com tudo aquilo que se podia oferecer, tinha lá a sua Ferrari, né? Naquela época, ele era príncipe, seria o futuro faraó até, mas ele abriu mão de tudo isso, do que o mundo estava oferecendo, da fama, e desejou assumir o opróbrio, a vergonha de Cristo, como diz a própria palavra, porque ele sabia, ele teve convicção que seria um tesouro muito maior. Ele abriu mão daqueles tesouros egípcios e dedicar-se e desejar o tesouro de se tornar filho de Deus, porque já contemplava a obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E aí, caminhando um pouco mais, a gente percebe que a fé triunfando sobre o pecado. E é exatamente o texto que nós lemos, quando uma prostituta, chamada Raabe, é salva pela graça e se transforma numa das pessoas de destaque, considerada uma heroína da fé. Está listada na galeria dos heróis da fé. E é sobre essa mulher hoje que eu queria falar um pouquinho. Desse texto que nós lemos, e falar um pouco dessa mulher tida como prostituta. Isso porque, gente, eu tenho ficado assim, impactado sobre o Deus que muda a nossa história. O Deus que transforma as nossas vidas. Que não importa as coisas que nos acontecem lá no passado. O que vale é o futuro que Ele tem reservado para nós. Amém? E a história de Raabe está lá no livro de Josué, capítulo 2. E é interessante, Moisés havia morrido, e depois de caminhar com o povo, de conduzir o povo desde o Egito, durante os 40 anos da trajetória ali no deserto. E Moisés morre, e o Senhor levanta Josué, e disse, Josué, você atravessa com esse povo o Jordão, e vai e conquista a terra que eu já tenho jurado a vocês. E Josué, em obediência ao Senhor, Josué havia sido um discípulo muito fiel a Moisés. Ele não se apartava, ele estava sempre atento a tudo aquilo que Moisés recebia do Senhor. Ele não se apartava da proximidade ali da tenda do encontro. Então ele sabia exatamente, né, todo aquele temor. Ele era um braço direito para Moisés. E ele recebeu essa incumbência do Senhor. E numa estratégia militar ele pega e ele escolhe lá 2 espias. Qual era a estratégia? Que esses 2 homens fossem e observassem como é que era a condição da cidade, da primeira cidade chamada Jericó, que estava ali 8 quilômetros das margens do rio Jordão, para que eles iniciassem então a conquista da terra. A terra já havia sido prometida, mas era necessário ser conquistada.
ok? Precisavam expulsar dali aquele povo, que era um povo muito mau. Eles faziam sacrifícios de crianças, eles adoravam a Baal, adoravam a Moloque, praticavam bestialidade, que era um sexo com animais, enfim, incesto, que era o sexo entre pais e filhos. Era uma loucura, uma das coisas mais horríveis, e isso apodrecia, era um cheiro que apodrecia, que subia e incomodava as narinas de Deus. E Deus decidiu acabar com essa situação, né, pedindo para que o povo, ordenando o povo para conquistar aquela cidade. E lá foram 2 espias. E a palavra diz lá que no verso 1 do capítulo 2, os espias chegam na cidade e entram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe, que é essa mulher que nós lemos aí no verso 31. No verso 2, o rei de Jericó, o rei, fica sabendo que haviam chegado lá 2 espias. E aí manda um recado para a prostituta, fala assim, olha, manda esses caras saírem aí, porque eles vieram espionar a terra. Só que essa prostituta, ela desconversa, ela despista e consegue proteger esses espias do intento. Ela esconde, ela disfarça, ela dá informação falsa para os soldados lá do rei, e eles foram por um caminho para tentar alcançar lá esses espias. Ela não conhecia o Senhor, não havia se convertido, ok? E, de repente, depois ela foi, e havia escondido eles no eirado. Ela foi lá depois, antes que eles dormissem, e falou, escuta, eu bem tenho ouvido falar acerca do Deus de Israel. Eu tenho ouvido, nós estamos aqui quase que perplexos, com muito medo, porque ouvimos falar daquilo que Deus fez, como abriu o Mar Vermelho, de como arrasou reis que se opuseram a vocês. E começou a contar acerca dos feitos, das maravilhas que Deus havia feito ao seu povo, e eles estavam temerosos. E aí ela fez um pacto ali. Ela veio assim, porque ela, ouvindo estas coisas, o seu coração se encheu de quê? De fé. Ok? A fé vem pelo ouvir, não é isso? Quando nós ouvimos acerca dos feitos do Senhor, a nossa fé aquece. Quando a gente ouve falar daquilo que o Senhor tem feito, o nosso coração se aquece, né? Quando a gente lê a palavra, onde nós cuidamos ter nela a vida eterna, e elas testificam do Senhor, o nosso coração se aquece, a nossa fé é renovada, não é assim que acontece? E ela ouviu falar dos feitos, do que tinha acontecido, do que Deus já havia feito, das maravilhas, de como Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito, e essa fama foi correndo na frente do próprio povo, e ela creu naquilo. E ela disse, olha, nós estamos apavorados, porque a gente sabe o que Deus tem feito. Agora, me jura, por favor, eu vos peço, me jurem pelo Senhor, que como eu usei de misericórdia para convosco, vocês também usarão de misericórdia para com a minha vida e com a vida da minha família. E eles assumiram aquele compromisso com ela, por ela ter guardado, por ela ter protegido, por ela ter, enfim, preservado a vida deles. Eles assumiram um compromisso de que a vida dela e a vida da família dela seria poupada. Amém? E aí a história continua, verso 14, diz que os espias então formalizam esse pacto, eles entregam um fio de escarlata, um fio vermelho, para que ela fosse amarrado na janela da casa dela, como um sinal de que quando o exército de Israel chegasse para governar, para dominar, para destruir a cidade, o sinal que haveria na janela da casa dela seria a casa marcada, ela não seria destruída, as pessoas que estivessem ali seriam poupadas da destruição. E aí então, capítulo 6, chega o momento da tomada de Jericó, e dizem os historiadores, gente, que as muralhas de Jericó eram muralhas muito largas, ok? Que dava para andar de carruagem, de charrete em cima, lá, de carruagem, de biga, não lembro agora exatamente qual era o veículo da época, lá, o atual, o anual, né, do ano, mas eram muralhas largas que circundavam toda a cidade.
E essas muralhas, segundo o direcionamento do Senhor, Josué instruiu lá os levitas. Eles foram, um primeiro dia, rodearam a cidade, voltaram, segundo dia, terceiro dia, fizeram a mesma coisa, iam em silêncio, rodeavam a cidade e voltavam para o acampamento. Até que no 7º dia, rodearam 7 vezes, e quando terminaram a 7ª volta, eles gritaram e as muralhas vieram ao chão. Ok? É interessante, porque isso parece até meio conto do carochinha, mas os escavadores, os historiadores, os geólogos têm encontrado os restos dessa cidade nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Comprovando tudo que aconteceu, a veracidade do milagre de Deus, onde uma fortaleza quase que intransponível é colocada abaixo, por causa da obediência, da forma com que os filhos de Israel se comportaram em obediência ao Senhor. E lá, a casa de Raabe estava construída sobre o muro. Eu acho uma coisa interessante, porque veio tudo abaixo. Diz a palavra que as muralhas vieram abaixo. A casa dessa prostituta, ok? Onde eles fizeram o pacto, onde ela protegeu a vida deles, e onde a família estava reunida, ela estava no muro, na muralha também. E essa casa foi preservada. Essa casa foi preservada. E toda a família de Raabe foi poupada. Os seus pais, os seus irmãos, as suas irmãs, foram todos salvos. Estou contando tudo isso, porque apesar de toda essa cidade ter sido destruída, exceto ela e sua família, que estavam abrigados naquela casa, foram salvos conforme a promessa que havia sido feita para ela. Estou contando tudo isso por quê? Que pode uma história dessa, porque nós começamos falando da galeria da fé, né? De pessoas de destaque, onde consta claramente que uma prostituta está mencionada na galeria da fé como uma mulher de fé, como uma mulher vencedora, como uma mulher modelo de confiança. E quando eu leio essa história, eu confesso que isso mexe comigo, porque isso me faz lembrar que salvação tremenda é essa. Que salvação tremenda. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não faz acepção de pessoas? Que eu não sou melhor do que vocês? Que ninguém é melhor do que ninguém? Amém? Que Ele nos ama de fato e de verdade. Aqueles que têm mais de um filho, você consegue fazer distinção entre seus filhos? Você consegue amar mais a um do que a outro? Não dá, é inconcebível isso. E eu começo a perceber, peraí, o que é isso? Né? Que salvação tremenda, que transformação que aconteceu na vida de uma jovem prostituta, pelo simples fato dela crer no Senhor e pela fé ter decidido mudar a sua história. Amém, queridos? A palavra diz que ela, pela fé, ela foi salva. Ela creu no Senhor, ela ouviu os feitos do Senhor. E ela aqueceu o seu coração de uma confiança tremenda. Aleluia, ela foi salva pela graça, por causa da fé. É uma menção da graça, né? Do favor imerecido, lá no Velho Testamento. E o texto lá em Efésios capítulo 2, de 8 em diante, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que as praticássemos. Ela foi alcançada de uma maneira, talvez ela não tivesse mais perspectiva para a sua própria vida, ok? Talvez nenhuma perspectiva de futuro, talvez ela pudesse estar exercendo a sua profissão. Ela exercia a sua profissão porque ainda era jovem, era bonita, né? Devia ter um corpo atraente, ok? Mas isso um dia iria acabar, porque a beleza passa. Amém? A beleza passa. Estou eu aqui uma prova viva disso, né? Eu fui bonito uma vez, viu?
E ela não tinha perspectiva na vida. E, muito provavelmente, ela devia ser a vergonha da sua própria família. Porque nós entendemos pelo contexto que ela morava sozinha naquela casa. E ela tinha irmãs, ela tinha pai, ela tinha mãe, ela tinha irmãos. Ok? Mas ela tinha optado ou escolhido por um estilo de vida que era, apesar de talvez possa ser cultural da época, mas que trazia para ela uma certa dor na sua vida. Porque ninguém, muito provavelmente, ela tenha decidido, é claro, a vida é feita por decisões e por escolhas, por decisões que nós tomamos. As circunstâncias, muito provavelmente, a levaram a tomar esse tipo de decisão. Mas é muito provavelmente que isso lhe trazia uma dor no coração, uma dor na sua alma, uma dor no seu interior. Eu imagino como isso doía também aos pais, né? Esse distanciamento, o relacionamento que não deveria ser um relacionamento muito saudável. Então, muito provavelmente ela vivia sozinha, ela vivia lá atendendo aos seus clientes, ok? Mas quando tudo acabava, ela e só ela. Eu li algo essa semana que achei bem interessante. O natural nos forma, né? Nós somos formados naturalmente pelo relacionamento dos nossos pais. Mas o pecado nos deforma, ok? O mundo nos conforma, tenta nos direcionar, nos trazer para uma forma para que possamos aceitar ou sermos aceitos de alguma maneira. A instrução ou a educação acaba nos informando. Mas, porém, somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que nos transforma. Amém? Somente o Evangelho do Senhor é que nos transforma. Romanos 2:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente olha para a vida dessa mulher, a gente vê que ela era uma pagã, ela era idólatra, ela vivia numa profunda escuridão espiritual. A gente olha um pouco mais e vê que, mesmo por ser prostituta, ou por causa dela ser prostituta, ela vivia numa vida de total depravação sexual, uma depravação total. Ela era cananeia, e quando a gente vai estudar um pouquinho sobre os cananeus era gente ruim, gente que não levava desaforo para casa, gente orgulhosa. Os cananeus era gente da pesada, sabe? Tipo, daquele bom dia por quê? E já parte para cima. Assim era o estereótipo aí dos cananeus. E ela tinha todos esses predicados aqui. Mas ela foi tão transformada por esta fé no Senhor, tão transformada, que a gente começa a ver o resto da vida dela e a gente se impressiona. Ela decidiu então mudar, ela decidiu colocar um machado na raiz. Parece que ela participou até do nosso retiro aqui em Orlando mês passado, entendeu? Ela decidiu colocar um machado na raiz, dar um basta na sua vida, quis mudança real na sua vida. E o que aconteceu? E ela começou a viver, ela vivenciou, ela vislumbrou que o Senhor tinha uma nova história para a sua vida. Assim como Ele tem uma nova história para a nossa vida. Amém? Aleluia! Glória a Jesus! E essa história, a história que ela vivia, a sua forma de viver, estava fundamentada em decisões erradas e errôneas que ela havia tomado. Ok? Mas ela tinha uma história linda, uma nova história escrita pelo Senhor. Ela acabou, olha que interessante, depois que tudo isso aconteceu, ela acabou casando com um príncipe em Israel, um homem chamado Salmão. Ela casou. De prostituta, ela se tornou uma princesa. Claro, ela se tornou uma princesa. Ela se tornou uma princesa. E essa mulher, ela é
tataravó. Ela se tornou tataravó do homem mais sábio deste mundo, antes de Jesus Cristo, que foi o sábio Salomão. Ela, por causa da cultura, ela não pôde ser instruída, ela não tinha educação, mas ela se tornou a tataravó de um dos homens mais sábios que já viveram nessa terra. Que mudança! Amém? Ela foi a bisavó de Davi, um dos reis mais amados de Israel, autor de quase 80 salmos, o que é o livro de cânticos aqui da Bíblia. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Uma mulher que tinha um passado terrível, que tinha um passado sem nenhuma perspectiva, que talvez tivesse morrido durante aquela invasão, durante aquela destruição. De prostituta a princesa, do desprezo para a honra, da desgraça para a dignidade, de uma casa da vergonha para a galeria da fé. Uma nova história que se iniciou a partir de uma decisão, de crer que o Senhor tinha uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo tempo para a vida dela. E ela decidiu confiar no Senhor, decidiu de uma maneira tanta que ela pediu a salvação da sua própria família. E aí eu pergunto para você, qual é a sua história de vida? Qual é a sua história? Talvez, como eu, você tem alguns capítulos aí na sua vida que você nunca quis falar, ou você nunca quis compartilhar com ninguém. Talvez coisas que fizeram com você, ou coisas que você fez e gostaria de não ter feito. Talvez você, como eu, no passado tenha quebrado promessas, ou mesmo valores que deveriam ser inquebráveis. Mas qual é a tua história? Você pode ter ferido pessoas de uma forma muito profunda. Nada que você se orgulhe de fazer, de ter feito. Talvez você tenha ido a lugares que não deveria ter ido, com quem não deveria ter ido. Talvez você tenha cedido a desejos egoístas e pecaminosos que decepcionaram o Senhor e decepcionaram pessoas que você amava. Qual é a tua história? Qual é a nossa história? Porque quando eu olho para Raabe, eu acabo me identificando com ela. Porque aparentemente existe uma Raabe, salve as suas proporções, dentro de cada um de nós. Nós temos uma história. É como eu digo sempre, não é que o pecado da Raabe é mais complicado porque ele é cor de rosa e o meu é azul. Porque a palavra diz que todos nós pecamos. E estávamos destituídos da glória de Deus. Amém? Todos nós pecamos e estávamos afastados, anulados, não havia nenhuma esperança, como essa mulher que a Bíblia, na galeria da fé, enfatiza como a prostituta Raabe. Não tinha qualquer perspectiva para a sua vida. Mas por causa da fé, por causa da mudança que ela desejou para a sua vida, ela mudou a sua história. Ela mudou a sua história. Assim como a nossa história tem sido mudada por causa dele. É tudo por causa dele. Não é porque a gente merece, mas é por causa dele. Ele, é a iniciativa dele. Eu achei interessante uma coisa. A estratégia, olha que coisa louca. A estratégia de Josué de mandar os 2 espias para olhar a terra, para ver onde a terra seria mais vulnerável, não tinha nada a ver. Porque simplesmente Deus já havia prometido. E a estratégia de Deus foi dos sacerdotes circundarem, e rodarem, e rodearem, e no último dia das 7 voltas, e o muro veio abaixo. Eu comecei a compreender, uma revelação que me veio é que o Senhor mandou aqueles 2 espias, porque Ele queria exatamente resgatar aquela prostituta, mudar a história daquela mulher.
Assim como Ele move mundo, move todas as coisas para nos alcançar, como alcançou o Eudes um dia, num lugar quase que intransponível, né? Inacessível, quero dizer. Como me alcançou de uma maneira, como alcançou a sua vida, como Deus criou estratégias, usou pessoas para vir te dar um recado o quanto Ele te ama, independente da situação que você passou na sua vida. Independente dos desprezos, independente das portas fechadas, independente das traições, das punhaladas, das frustrações, das lágrimas, do sofrimento, mas Ele cria estratégias para te alcançar, para te buscar, para dizer que Ele não desistiu da sua vida. Um dia eu cheguei a desistir, falei, meu Deus, já basta. Que a vida é isso, o que é isso? É muito sofrimento, o mundo é muito mal. E mesmo naquele estado, o Senhor conseguiu enxergar vida dentro de mim, onde eu pensei que só tinha morte já. O teu passado, querido, ele não determina o teu futuro. Amém? Ele não vai determinar o teu futuro. O que eu quero te dizer, que apesar da nossa história, a gente às vezes ter cedido a desejos egoístas, né? A gente ter negligenciado até a nossa própria família. Talvez a gente não goste de alguns capítulos obscuros ou negros que nós passamos e a gente fica, mas não é isso que determina o nosso futuro. É claro. Não é a rejeição de pai, não é o inconformismo, não é a dificuldade, não é a fome que você passou, não é a vergonha com que você foi exposto. Nada disso pode sufocar o amor do Senhor pela sua vida, o plano que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem estabelecido para a sua vida. Amém, queridos? E é interessante porque a nossa história ainda não acabou. Nós somos frutos de decisões lá do nosso passado, não é isso? Se estamos aqui hoje, o presente que vivemos são decisões nossas do passado. Mas o nosso futuro é uma página que está em branco aqui ainda. É uma página que está em branco. E ela começa a ser escrita hoje. Hoje. Há uma nova história. Uma nova história que o Senhor tem para que nós possamos viver essa nova história. Não mais, sabe, preso às coisas do passado. Às vezes a gente fica amarrado lá, sabe? A gente fica, enfim, enraizado como se fosse uma âncora. E a gente esquece de olhar para frente, olhar para o futuro. E a primeira coisa que eu vejo aqui, algumas coisas que eu aprendo com toda essa história. Não permita que o seu passado determine o seu futuro. Amém? Repete para você, eu não vou permitir que o meu passado determine o meu futuro. Amém? A palavra do Senhor diz aqui, Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Olha só. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Esqueçam o que passou. Não vivam no passado. Você não pode permitir que o teu passado determine o teu futuro. Não há como mudar o passado. Entenda bem isso. Eu não consigo mudar o que passou, o que está lá atrás. E tem gente que vive lá atrás, vive amargurado, torturado. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Amém? Aleluia. Eu sei que foram dores como foram as minhas, decepções, frustrações, mas passou, é passado. Eu não posso viver lá no meu passado, porque isso não é vida, isso é morte. Isso é morte. Está lá atrás. O Dani tem uma música interessante que a gente canta aqui. Meu passado ficou na cruz. Meu passado ficou na cruz.
agora mais nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não posso permitir ficar amarrado às coisas que aconteceram lá atrás. Nós temos, acho que todos nós dirigimos aqui, eu lembro de uma vez que eu estava falando sobre isso, você vê que o retrovisor do nosso carro, ele é pequenininho, ou não? Ele é menorzinho. Ele não é o limpador, o para-brisas ele é enorme, né? Mas o retrovisor ele é pequenininho. Por quê? É importante a gente de vez em quando dar uma olhadinha aqui, não para a gente ficar preso, não, porque se a gente ficar olhando lá para o passado, a gente vai acabar quebrando a cara de novo, ok? É importante a gente tirar as lições, para que a gente tenha a oportunidade de não cometer novamente os mesmos equívocos e sermos totalmente dirigidos pelo Senhor para viver, sim, uma nova história. Aleluia. Glória a Jesus. Eu posso ser hoje, como eu disse, fruto de tudo que me aconteceu, de decisões que eu tomei. Eu posso, enfim, estar vivenciando isso, mas eu tenho um futuro pela frente. Tenho uma nova história para mim. Tenho uma nova história para você. Tenho uma história de vida, de alegria, uma história de conquista, uma história de fortalecimento, uma história de presença de Deus, de cuidado do Senhor, de você poder fazer que nem o John, né? De fechar os olhos, né? E com as mãos, sobre as mãos do Senhor, ser conduzido sem nenhuma preocupação, gente. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te dar um novo início, uma nova história, um novo começo na noite de hoje. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Mas é necessário o quê? Confiar em Jesus, esperar em Jesus, se entregar a Jesus, permitir-se viver o reino, o governo de Jesus sobre a sua vida. A gente sempre fala, eu não posso desejar resultados diferentes se eu uso os mesmos ingredientes. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que mudar a minha forma, a forma equivocada, errada, com que eu tenho feito os meus bolos. Ok? Se eu continuo usando os mesmos ingredientes, é claro que os resultados serão os mesmos, mas a partir do momento que eu mudo, que eu decido mudar, que eu decido confiar, que eu decido entregar a minha vida, que eu declaro a minha total dependência do Senhor, que eu me arrependo dos erros que eu cometi no passado, o meu passado fica lá atrás, e eu passo a vivenciar um novo tempo na minha vida. Amém, queridos? Então a primeira coisa, não permita que o seu passado determine o seu futuro. Raabe não deixou que a sua vida pregressa, que a sua vida complicada, que a sua vida vergonhosa determinasse o seu futuro. Ela decidiu mudar. Ela confiou no Senhor. Ela sabia que Deus estava ali, que era Deus que estava agindo. E ela aproveitou aquela oportunidade, aquela chance que estava sendo dada a ela para reescrever a sua história para um novo início. Então existe a vida de uma Raabe prostituta até o dia que as muralhas daquela cidade caíram. E a partir dali, ela começou a viver uma nova vida, se tornou uma princesa, e tem um legado, onde ela está na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está lá, e é incrível que está lá o nome Raabe, na genealogia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do meu Jesus, que é santo eternamente. Está lá a história de que comprova que Ele não faz acepção de pessoas, mas que Ele tem os seus braços abertos e ajuda e fortalece aquele que quer começar uma nova história. Amém? Glória a Jesus. Um segundo ponto aqui, rapidinho. A sua decisão de confiar em Jesus irá salvar a sua família. Eu achei interessante isso de uma maneira, porque ela não se preocupou consigo só, ok? Quando os espias, ela soube da história toda, ela pediu encarecidamente pela salvação da sua família. Ela podia ter lá os seus atritos, eu imagino, né? Que ela podia ter os seus atritos, ela talvez fosse, enfim, colocada à parte por causa das decisões, por causa do seu estilo de vida equivocado, errado, né? Vergonhoso para a época, vergonhoso ali para a família, mas ela não abriu mão, ela
fez o pacto e ela exigiu que a salvação teria que alcançar a sua família. Então veja aqui que quando a gente decide confiar em Jesus, essa decisão, ela irá também alcançar, salvar os nossos familiares. Amém? Há um texto aqui, Atos 16 e 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém? Diz que Paulo e Silas foram presos, vocês sabem dessa história. E eles estavam, olha que coisa louca, eles foram presos porque estavam pregando o evangelho. Eles tinham expulsado o demônio de uma moça. E eles foram presos dizendo que estavam causando problemas na cidade. E as cadeias da época lá não eram como as cadeias aqui, que tem ar-condicionado, né? O pessoal, alguns têm até TV, outros têm Starbucks ali na porta. Era uma condição totalmente diferente. E eles foram amarrados no tronco, né? Os pés no tronco, e foram colocados num calabouço. E lá eles... O que a gente vai fazer? Silas, vamos orar. Aí que ficavam orando, daqui a pouco voltavam a cantar. E todos os outros presos da palavra que os presos estavam ouvindo. E de repente eles estavam cantando. E eles começaram a cantar e o Dani estava me contando que ele foi fazer um estudo bem profundo com isso. E falou que quando Paulo e Silas estavam cantando, fazendo um dueto lá e tal, e de repente parece que Jesus estava ouvindo e Jesus começou a marcar o ritmo, né? Tum, tum, tum. Jesus começou a bater o pé e aconteceu o terremoto lá. Mas brincadeiras da parte, mas houve um terremoto. Agora, que loucura é essa? Que um terremoto, gente, que não mata ninguém. Que terremoto é esse que não machuca ninguém? Que terremoto é esse que faz as cadeias, as portas das cadeias se abrirem? Que terremoto é esse que liberta o pé do tronco que estava acorrentado dos presos ali? Que terremoto minucioso, cirúrgico foi esse? Eu só posso entender que foi o Senhor que fez tudo isso. Amém? Porque o Senhor, acho que não suportou ver que, independentemente de tantas feridas, do sangue escorrendo, do calor, mas que nada iria roubar o gozo, a alegria e o prazer em adorá-lo, que aqueles dois servos dele estavam ali, em meio ao sofrimento, em meio àquela condição, mas que estavam adorando, estavam glorificando, sendo grato a Deus pelo privilégio de poder estar sofrendo pelo Senhor. Que terremoto foi aquele? E aí quando o carcereiro, o chefe lá da carceragem percebeu, ele falou assim: eu vou ter que pagar com a minha vida. Então ele decidiu se matar, e Paulo grita: não, por favor, não faça isso, estamos todos aqui. E aí o carcereiro percebeu que tinha alguma coisa diferente. Ele percebeu um milagre, ele percebeu que havia ali uma presença do Senhor, algo que aqueles homens estavam definitivamente inocentes, presos, açoitados, mas que não havia maldição nas suas bocas, muito pelo contrário, havia vida. E ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo responde, Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a gente percebe que a nossa decisão de confiar no Senhor irá ser um direcionamento, irá te direcionar para que a tua família também seja salva. Aí você vai poder dizer: eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa poderei servir ao meu Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo fato de eu decidir confiar. E Raabe, ela poderia ter agido de uma forma diferente em relação à sua família, mas ela, por conta da decisão de mudança, ela optou, ela clamou, ela implorou pela salvação da sua família. E foi o que aconteceu. A sua família foi salva. A dedicação dela de confiar no Senhor, a mudança, foi a matéria-prima para que a sua família também pudesse ser salva. Amém? E um terceiro e último ponto aqui. Primeiro aqui: não permita que o seu passado determine o seu futuro. A nossa decisão de confiar em Jesus salvará a nossa família. E um terceiro: decida hoje escrever uma nova história para a sua vida. Decida hoje escrever uma nova história para a sua vida.
Deixa eu repetir, decida hoje. Hoje escrever uma nova história. Em 1993, eu decidi que eu queria mudança na minha vida. Desejei mudança radical na minha vida, 1993. E o Senhor virou minha vida de cabeça para baixo. Mudança. E desde lá, a gente começou a viver uma nova história no Senhor. Uma nova história. Não uma história mais de medo, não uma história mais presa ao passado, não mais uma história exposta à vergonha, não mais uma história de desprezo, mas uma história de vida, uma história em família, uma história de luta, mas de vitória, uma história de turbulências, mas com muita paz, de aflições, mas com alegria, e tudo isso a gente só pôde encontrar a partir do momento da decisão de confiar nele, de entregar o caminho a ele, de entregar a nossa vida a ele. 2 Coríntios 5:7 diz que assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? O segredo é estar em Cristo, é estar nele. Raabe, ela não pôde mudar o seu passado. E até mesmo, é interessante que na Galeria da Fé, o escritor acaba enfatizando, em vez de colocar a princesa Raabe, ele enfatiza que é a prostituta Raabe. Ele enfatiza que a prostituta Raabe, ok? Pela fé, tem o seu lugar de destaque ali. Talvez a fé de uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva, não tinha mais nenhuma esperança. Mas ela agarrou naquela esperança do Senhor, que lhe foi oferecida. E ela foi salva. Teve a sua história transformada. Teve o seu futuro totalmente mudado. E está aí nos anais, no monumento, no arco do triunfo cristão, no arco do triunfo dos heróis da fé. Uma mulher com um passado terrível, mas que teve uma nova história, que vivenciou uma nova história, que casou com um príncipe, como eu já disse, e que mudou por completo toda a sua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Provérbios 3, versos 5 e 6, assim: confio no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Eu quero concluir, querido. Como eu disse, a história de Raabe é a história de cada um de nós. Jericó era uma cidade complicada, idólatra, sacrifícios a ídolos, mortandade de criança. Mas o Senhor resgatou desse meio, dessa história, uma mulher, para que hoje a gente pudesse estar falando dela aqui. Para que hoje nós pudéssemos estar lembrando que o Senhor é poderoso para mudar a nossa história. Que Ele quer mudar a tua história. Que Ele quer mudar o teu futuro. Esquece o que passou. Não vivam mais no passado. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Porventura vocês não percebem? E é interessante porque nunca é tarde para um recomeço. Amém? Nunca é tarde. Nunca é tarde demais para você recomeçar a sua vida. Como você pretende estar daqui a 3 anos, daqui a 2 anos? Nessa mesma condição? Ou você prefere estar maior, melhor, né? Com as suas conquistas, com os sonhos que o Senhor tem colocado ao teu coração sendo alcançados? Mas tudo isso começa hoje. O futuro começa hoje. O teu futuro começa hoje.
Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Independentemente de quão duro, quão inflexível nós fomos, o Senhor ainda nos oferece a oportunidade de mudar a nossa história. Amém? Ele oferece essa oportunidade hoje para você. Eu queria que você pudesse pôr em pé, nós vamos orar, eu estou concluindo. Você pode, se você quiser, começar algo hoje, algo novo.